Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje vamos falar sobre alterações alimentares. E para falar sobre esse assunto, convidamos a fonoaudióloga Jéssica Batista. Oi, Jéssica, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Márcia, boa noite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Super importante, que eu já começo perguntando qual é a relação do trabalho da fono com essa questão das alterações alimentares. Porque, a princípio, quem está em casa nos acompanhando pode ter pensado, vai conversar com uma nutricionista, com um pediatra, mas não, a gente está conversando com uma fono. Qual é a relação do trabalho da fono com a questão das alterações alimentares? Isso é uma dúvida bem comum, né? Por muito tempo se relacionou a relação do fonoaudiólogo com alterações alimentares ao longo, né, do desenvolvimento tanto infantil quanto do adulto, do idoso, a questões muito mais musculares, né? Então, que envolvem mastigação, deglutição. E hoje a gente tem um olhar muito mais amplo para as alterações alimentares. Então, em casos específicos, por exemplo, de seletividade alimentar, que é o tema que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, a gente precisa desse olhar mais amplo, né? Então, observar não só essas habilidades que são importantes para o desenvolvimento alimentar, mas também outras questões que envolvem a alimentação dessa criança. Então, é importante que o fonoaudiólogo tenha uma formação que englobe também ele poder observar questões sensoriais, sensibilidade intraoral para lidar com os alimentos, que ele saiba fazer orientações à família em relação ao ambiente que essa criança se alimenta, né? Então, questões emocionais. Então, tudo isso envolve o desenvolvimento alimentar. Então, a nossa visão precisa ser muito mais ampla e não limitada a questões musculares ou funcionais, como muita gente ainda pensa. Então, o fonoaudiólogo que trabalha com alimentação infantil, ele tem que ter uma formação um pouco mais direcionada para esse olhar integrativo. E antes de entrar, então, na questão da seletividade alimentar, você foi falando, eu fui pensando na amamentação. A fono pode ajudar desde a amamentação, porque tem muitas mães que têm dificuldade de amamentar, até porque o bebezinho tem dificuldade de mamar. A fono pode ajudar nisso também? Sim, com certeza. Tem muitos colegas fonos que trabalham em UTI neonatal, que trabalham em maternidade, né? Já auxiliando esse desenvolvimento alimentar desde os primeiros dias de vida. Então, tem muita relação, tem muito impacto sobre as experiências que a criança tem nesse início de vida para o desenvolvimento alimentar dela como um todo. Então, tanto na amamentação, depois ali por volta dos 6 meses na introdução alimentar, que é outra fase bem desafiadora, né? Então, a gente tem bastante relação com essas experiências vividas pela criança, com esse desenvolvimento depois de selecionar alimentos ou de criar algumas dificuldades no desenvolvimento dessa criança. Então, sim, esse primeiro momento é bem importante que a criança tenha vivências positivas, que ela tenha habilidades bem trabalhadas, que ela tenha uma confiança e uma relação positiva com a alimentação. E qual é o correto no que diz respeito à introdução alimentar? Quando vai sair do peito e vai começar a consumir produtos, tem uma regra, tem um passo a passo? Então, na verdade, a gente tem sinais de prontidão para essa criança passar para a introdução alimentar, né? Então, essa é uma fase bem desafiadora, como eu falei, né? Tanto para a criança quanto para a família, quanto para os pais, né? Então, quais são esses sinais? Então, 6 meses completos. Então, é a partir dos 6 meses que a criança está preparada para iniciar a introdução alimentar. Além disso, sentar sem apoio, ter controle da cabecinha, né? Então, aquela criança que fica bem segura, sentada, porque se ela está instável, ela vai ter muito mais dificuldade para mastigar, para engolir. Então, isso tudo é uma cadeia de habilidades, né? Além disso, a criança, aos 6 meses, já deve mostrar interesse pelos alimentos. Então, os pais passam comendo, ela acompanha com o olhar, ela estica a mãozinha para pegar o alimento. Então, esse interesse ele é bem importante, né? Então, são alguns sinais que a gente deve observar já nesse primeiro contato com os alimentos. E da parte fonoaudiológica, a gente tem uma mudança bem importante na movimentação de mandíbula dessa criança. Então, antes dos 6 meses, ela só faz a sucção, né? Então, é um movimento que a gente fala que ele é só verticalizado.
E aí, a partir dos 6 meses, a criança começa a fazer um movimento horizontal de mandíbula. Então, isso vai ensinando ela o processo de mastigação que vai vir em seguida, né? Então, por isso a gente tem fases para a introdução. Algumas famílias, alguns bebês acabam passando por uma introdução precoce, por exemplo, aos 5 meses, e isso traz sim alguns prejuízos depois para o desenvolvimento, porque essa criança realmente não tinha habilidade para passar por aquele momento. Então, isso acaba se tornando um desafio ainda maior. Mas tem regra, porque cada criança tem um desenvolvimento diferente da outra, né? Qual é a regra no que diz respeito a isso? Então, na verdade, apesar de cada criança ter o seu desenvolvimento, a gente tem sim marcos do desenvolvimento infantil, né? Então, a gente não pode pensar que a criança, por exemplo, vai ter um desenvolvimento muito acelerado, muito anterior à faixa etária esperada. Então, os 6 meses, eles são realmente um marco, porque a criança vai ter todas essas habilidades, né? Um controle motor para ficar sentada com uma postura melhor, para conseguir fazer uma deglutição mais eficiente. Ela vai ter essa mudança na estrutura oral para conseguir fazer uma manipulação do alimento. Então, todas essas habilidades aos 6 meses vão estar mais maduras. Então, por isso, a gente tem, sim, essa fase que é indicada para a introdução alimentar. E tem alguma regra no que diz respeito ao tipo de alimento? Com certeza, né? Se é líquido, se é mais sólido, a forma que ele é cortado, a forma que ele é apresentado. Tem regra para isso também? Sim, a gente tem alguns modelos de introdução alimentar, né? Então, atualmente, a gente fala em 3 modelos. O BLW, que ele é um modelo bem, vamos dizer assim, solicitado pelas famílias hoje, né? Que elas querem muito tentar, que é um método que incentiva a independência da criança na introdução alimentar. A gente tem o método tradicional, que é aquele de comidinha bem amassadinha, ofertada na colher. E a gente tem o método participativo, que integra essas duas modalidades. Então, a criança tem independência, mas tem uma supervisão e auxílio ali dos pais para esse desenvolvimento, e mistura os 2 tipos de oferta, né? Então, alimentos mais inteiros, alimentos mais amassadinhos. Então, enfim, isso vai depender bastante do desenvolvimento da criança. Cabe também uma avaliação nutricional para indicar o melhor método da introdução alimentar, o que mais está fazendo sentido naquela família. Mas, em geral, a regra, né, a orientação fonoaudiológica é que os pais não optem por liquidificar, por processar alimentos, porque a gente acaba facilitando um processo que a criança precisa passar para desenvolver aquelas habilidades que a gente comentou antes. Então, para ela aprender a fazer uma mastigação eficiente, para ela aprender a ter uma deglutição mais eficiente, ela precisa ter experiências com os alimentos, né? Então, saber manipular um pedacinho, saber até mesmo sinalizar quando ela não é capaz de lidar com aquele alimento, né? Então, geralmente o bebezinho põe para fora na introdução alimentar os alimentos, e isso não tem problema nenhum, porque é uma fase de experiência. Então, a regra é, independente do método que for escolhido para a introdução alimentar, que a gente não liquidifique, não processe os alimentos, né? Porque a criança precisa desse desafio. Mas aí como evitar o risco do engasgo? Então, essa é a dúvida bem comum, né? Os pais ficam muito receosos. Na verdade, a criança ela tem mecanismos que mostram pra gente que ela está se defendendo, né? Então, um deles é aquilo que a gente conversou ali na pergunta anterior, de ela estar sentada, bem posicionada. Então, a gente diminui muito o risco de engasgos se a gente está com uma criança bem posicionada, segura, né? Então, isso tudo faz muita diferença. Além disso, a criança ela tem um reflexo, que a gente chama de reflexo de Gag, que é aquela ânsia que a criança faz, né? Isso é muito comum na introdução alimentar. Então, quando a criança faz ânsia de vômito, que os pais ficam muito receosos, na verdade é um mecanismo do corpo dela de proteger a via respiratória, né? Então, eu tô lidando com um pedacinho de fruta, de alimento, e tá um pouco difícil para mim, eu vou tentar, mas o meu corpo não está preparado ainda. Então, a gente tem esse reflexo que vai limpar as vias aéreas dessa criança e vai proteger ela de um engasgo. Claro que se isso for muito recorrente, se a criança apresentar sinais, né, mudar a coloração, ficar mais vermelhinha, tiver choro associado, tudo isso aí a gente tem, claro, dar um passo para trás, ver talvez uma avaliação mais direcionada, mas de modo geral, a criança ter reflexo de gag, ter essa ânsia, ela é super normal no processo de introdução alimentar. Na verdade, eu digo para os pais, eles estão inseguros com essa reação da criança,
mas no fundo é a criança falando, mãe, eu sei me proteger, eu estou me cuidando aqui com os alimentos. Então, o desenvolvimento alimentar ele também tem essas padrões de segurança, vamos dizer assim, para a criança não se expor a algo inadequado, né? Sim. E qual é a relação da correta introdução alimentar com o correto desenvolvimento da fala? Então, a alimentação e a fala, elas andam muito em paralelo, né? Então, dificilmente os pais fazem essa relação, essa ligação, mas o que a gente precisa pensar em primeiro lugar é que é a mesma musculatura envolvida. Então, né, é a nossa língua que está ali levando o alimento de um lado para o outro na hora da alimentação, e é a nossa língua que faz a movimentação dos fonemas, que faz os sonzinhos da fala da criança. Então, por exemplo, se a gente tem uma alimentação toda liquidificada, toda facilitada, uso muito prolongado da mamadeira, a gente faz com que essa musculatura ela fique um pouquinho mais fraca, que ela entre em desuso por alguns momentos, né? Então, isso traz sim impacto na fala, né? Porque a gente precisa de uma musculatura atuante, de uma musculatura forte para conseguir desenvolver a fala de uma maneira adequada. Então, claro, não é uma relação totalmente direta, né? Tem crianças que tomam mamadeira e desenvolvem a fala super bem, isso não está dependente uma da outra, mas tem uma relação bem importante. Então, crianças que crescem com alimentação muito, textura muito macia, que não se expõem a desafios alimentares, que tem dificuldade de mastigação, provavelmente vai ter algum reflexo também no padrão de fala. A chupeta atrapalha? Então, a chupeta também é um assunto bem polêmico, né? Eu, como fonoaudióloga, acredito que não sou contra o uso da chupeta. O grande prejuízo desse hábito é o tempo prolongado. Então, crianças que passam a maior parte do dia com a chupeta, ou que dormem, por exemplo, a noite inteira com a chupeta, né? Uma dica que a gente sempre dá para os pais é: botou a chupeta para dormir, a criança pegou no sono, tira para ela passar a noite toda sem a chupeta, né? Então, o uso prolongado, ele atrapalha tanto na alimentação quanto na fala, porque a gente está diminuindo as possibilidades dessa criança se expor, né, como se comunicar, e o posicionamento inadequado de língua vai influenciar muito no processo de alimentação. Jéssica, vamos entrar agora na seletividade alimentar. Queria que você explicasse para a gente o que é seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar, ela tem ganhado bastante atenção, né? É um assunto novo, é um tema bem atual, mas que tem despertado bastante atenção por conta do número de crianças e de famílias que têm passado por essa dificuldade. Então, a seletividade alimentar, ela é uma alteração que acontece, que começa a aparecer geralmente na primeira infância. Então, ali por volta dos 2 aninhos é quando a família realmente tem sinais bem claros de que a criança está com alguma dificuldade, né? E ela é composta por uma tríade de sintomas, né? Então, como que eu posso ligar um sinal de alerta que meu filho está com essa alteração, né? Então, primeiro, a criança tem um cardápio muito restrito. Então, ela tem poucas opções que ela aceita de alimentos, né? Então, são poucas opções que a família tem para ofertar para ela. Segundo, ela tem um desinteresse pelos alimentos. Então, aquilo que a gente falou lá na introdução alimentar, de acompanhar com os olhos os pais, de querer pegar os alimentos, né, de ter esse start para o interesse da alimentação, em casos de seletividade alimentar ele não acontece. Então, a criança não tem interesse de pegar um alimento, ela vê os outros comendo e ela não tem interesse de comer. Então, esse desinteresse ele é bem presente. E o terceiro é um padrão muito repetitivo. Então, são crianças que tendem a gostar de alimentos sempre iguais, né? Então, se eu como macarrão sem molho, tem que ser sempre macarrão sem molho. Então, tem uma inflexibilidade na aceitação dos alimentos, né? Então, quando esses sintomas estão aparecendo e por um tempo principalmente prolongado, né, a gente tem que ligar o sinal e procurar auxílio para ver se realmente essa criança não está dentro de um quadro de seletividade alimentar. E esse assunto, gente, é tão importante que a Jéssica, a nutricionista Elisa de Espíndola e o ilustrador Bernardo Amin lançaram um livro, né? Vocês acabaram de lançar O Dino Não Quer Comer, não é isso? Isso, estou aqui com ele, ó. Olha que bacana. A gente tem também aqui algumas páginas do livro. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela. Vamos colocar na tela, por favor, produção? As páginas que a gente tem, tá aí, ó. O Dino Não Quer Comer. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, por favor, Jéssica.
Então, na verdade, a nossa experiência clínica, né, com famílias e com crianças que passam por dificuldades alimentares, nos intrigava muito pela falta de material didático, pela falta de informação que essas famílias tinham. Então, por um convite, né, e uma disponibilidade do Bernardo também fazer essa ilustração, a gente resolveu fazer um material que atingisse tanto as crianças de uma forma lúdica, com uma história que envolvesse um personagem de interesse delas, né, como informações direcionadas para pais e profissionais, né? Então, esse livro, ele conta com uma narração lúdica dessa história do Dino, que está passando por uma dificuldade alimentar, e, ao mesmo tempo, em todas as páginas, o livro tem informações técnicas, então, dicas, que são bem direcionadas para os pais. Então, o que fazer no momento que a criança, por exemplo, está com um comportamento inadequado na refeição? Então, tudo que o Dino apresenta durante a história, a gente dá uma dica também para os pais. Não, está muito bacana. O livro está muito bacana, tá muito, as ilustrações são lindas. Essa semana a gente conversou com a Elisa no nosso SC no Ar, e aí hoje, aqui no nosso Conexão ND, estamos trazendo você, porque é realmente um assunto importante, é um assunto que vocês percebem no consultório, né? E o livro está bem interessante porque está lúdico, né? Chama a atenção dos pais e provavelmente vai chamar muita atenção das crianças também, né? Então tá muito bacana. E muitas vezes os próprios pais não sabem identificar que isso de fato é um problema, né? Então, por isso a gente quis trazer o título Dino Não Quer Comer, para identificar tanto crianças quanto as famílias. Então, o meu filho também não quer comer, né? E ali, com a leitura, ele vai descobrindo que sim, tem características semelhantes às do filho, né? Então, ele é um livro bem informativo e que envolve toda a família. Então, os pais e as crianças podem juntos descobrir um pouco mais sobre seletividade alimentar. Jéssica, vou te convidar para ir para o intervalo. Você em casa que nos acompanha, claro, convido você a não sair daí, fica aí, porque a gente está indo para o intervalo. E na volta, Jéssica, eu queria que a gente trouxesse os alertas, que o livro, de páginas em páginas, vocês trazem dicas bem práticas de como proceder nessa situação. E aí no próximo bloco a gente fala mais sobre esse assunto, pode ser? Combinado. Então tá aí, estou indo para o intervalo, gente, vou rapidinho, na volta mais detalhes sobre esse assunto, seletividade alimentar. É um minuto só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje eu estou conversando com a Jéssica Batista. Ela é fonoaudióloga e ela, uma nutricionista e um ilustrador, acabaram de lançar um livro que fala sobre seletividade alimentar, assunto importante que eles percebem no consultório, o crescimento de procura de pais preocupados com esse tema. Ô, Jéssica, no bloco anterior a gente falou sobre introdução alimentar, a gente mostrou o livro Dino Não Quer Comer e me chamou a atenção no livro que vocês trazem entre as páginas dicas bem pontuais, bem práticas para quem vai ler o livro, né? Para as famílias, para os pais. E aí eu queria explorar essas dicas. Vocês falam, a primeira dica, não pressione, incentive. Depois vem, procure ajuda profissional, características dos alimentos. Eu queria passo a passo, trazer mais informações sobre essas dicas práticas. Não pressione, incentive. Vou começar por aí. Aquela história de antigamente, que o pai dizia assim, só sai da mesa quando comer tudo. Isso não pode, né? Então, em casos de seletividade alimentar, a criança não aceita os alimentos, não é por uma vontade própria, né? É por alguma dificuldade no desenvolvimento dela. Então, o fato da gente pressionar ou da gente querer obrigar a criança a comer não vai, de fato, mudar esse problema inicial. Então, por isso a gente fala que pressionar a criança a comer, ela só deixa a criança mais ansiosa, mais nervosa e associa esse modelo de alimentação a algo ruim, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, o ideal é que a gente incentive as tentativas da criança, né? Que a gente valorize os pequenos passos que ela dê em relação à alimentação e não tomar essa posição de algo negativo, de algo que tenha que ser discutido, que tenha que ter uma briga, que tenha que ter pressão. Então, tudo isso desfavorece a relação da criança com os alimentos.
E como é que a gente faz no que diz respeito a premiar? Ah, se você comer isso, eu te levo para passear. Se você comer aquilo, vou deixar você brincar com o seu amiguinho da escola. Como é que Uhum. administra isso? Então, a gente conversa bastante com os pais em relação à chantagem na hora da alimentação, né? Que essa é a palavra certa. Então, a gente acaba fazendo uma troca com a criança, a fim de que ela aceite melhor os alimentos. Mas por dois motivos isso está equivocado, né? Primeiro, porque quando a gente fala para ela, se você comer, você vai brincar com seu amigo, a gente está dando a ideia de que comer é a parte ruim e brincar com o amigo é a parte boa. Então, esse é o primeiro tabu que a gente quer quebrar, né? A criança que tem dificuldade alimentar, ela não pode ver os momentos de alimentação como algo ruim. Então, essa chantagem traz muito essa visão, né? E a segunda questão é que os pais não vão conseguir manter esse padrão por muito tempo, né? Então, a gente não vai poder ficar toda a refeição fazendo trocas, toda a refeição fazendo premiação, porque esse não é o esperado para a criança. Então, a gente quer que ela tenha um desenvolvimento alimentar adequado, saudável. Então, por isso, a chantagem ela acaba não sendo algo positivo no desenvolvimento dessa criança. É muito utilizado pelos pais, né? A gente entende que é uma tentativa na hora do desespero, né? Que quer que a criança coma, mas realmente ela não vai trazer benefícios para esse desenvolvimento alimentar. Vocês destacam também a importância de valorizar conquistas. Mas aí como é que você valoriza a conquista sem fazer esse tipo de chantagem? Então, na verdade, a gente precisa modificar esse padrão desde o início, né? Aqui a gente está falando de um fato isolado, né, da chantagem. Mas o que a gente quer dizer com valorizar os pequenos passos é, por exemplo, quando a criança experimenta algo e ela não quer mais comer, a tendência é que a gente fale: nossa, mas você nem comeu, isso é muito bom, eu adoro, se você comer mais você vai gostar. E isso gera na criança um sentimento ruim, né? Então, assim, eu tentei, eu experimentei, e ainda não foi bom. Então, da próxima vez eu nem vou experimentar, porque eu ainda levei uma bronca, mesmo tendo experimentado. Então, o ideal é que a gente fale: que bom que você experimentou, esse é um alimento novo, da próxima vez você tenta de novo, pode ser que seja bom. Então, que a gente realmente incentive as pequenas tentativas, né? Porque a gente está falando aqui de um desenvolvimento alimentar com dificuldade, claro, né? Não do desenvolvimento alimentar típico. Então, quando a criança já tem uma dificuldade, a gente precisa valorizar as pequenas tentativas para incentivar ela a se tornar um pouco mais aberta para a alimentação, né? Achei bem bacana a parte que vocês falam em diversificar o preparo. Então, quer dizer, a maneira como você apresenta o produto pode mudar toda a história, né? Sim, com certeza. Como a gente falou ali em uma das características centrais dos casos de seletividade alimentar, é a padronização dos alimentos. Então, é muito comum crianças, por exemplo, que só gostam de alimentos macios, que só gostam de alimentos crocantes, que tem uma padronização. Então, a gente pode utilizar disso para tentar ampliar o cardápio dessa criança, né? Então, por exemplo, o meu filho só gosta de alimentos macios, ele só gosta de purê de batata, por exemplo. E aí a gente quer oferecer uma cenoura ralada, tem uma consistência muito diferente que a criança ainda não tem habilidades para lidar. Então, por exemplo, a gente pode tentar começar um purezinho de cenoura, então que se aproxima do alimento que ele já aceita, né? Então, a gente diversificar a forma de preparo é muito importante. Então, eu sempre digo, por exemplo, uma batatinha. Pode ser um purê de batata, pode ser batata assada, pode ser batata chips, pode ser batata frita. Então, a gente tem diversas formas de fazer esse preparo e até mesmo de apresentação. Então, a batata pode ser cortada em cubinhos, ela pode ser cortada em tirinhas, ela pode ser canoa. Então, tem muitas formas de apresentar esse alimento, né? E pensando já numa estratégia um pouco mais avançada, por exemplo, com as frutas, né? Pais que têm dificuldades na introdução de frutas. A gente sempre tenta, por exemplo, suco de fruta, o picolé da fruta natural. Outra estratégia é chips de frutas que a gente compra em produtos casa de produtos naturais. Então, claro que o nosso objetivo é chegar na fruta in natura, né? Mas para a criança que tem dificuldade, às vezes ela precisa ter um contato prévio com características que ela se sinta mais confortável para talvez a gente chegar no nosso objetivo final, que é a fruta in natura. Então, essa forma de preparo, essa forma de apresentação é algo que os pais têm dificuldade de visualizar, né? Acabam ofertando da maneira que a família está acostumada a comer, né? Que é o mais comum. Então, a gente conseguir diversificar isso traz novas possibilidades para a criança. Aquela coisa de fazer uma comida específica para a criança não vale. Tem que ser a comida que todo mundo come. Isso, essa é outra orientação bem importante. Então, por exemplo, a criança só gosta
de macarrão sem molho. Então, a mãe vai lá, tira um pouquinho do macarrão sem molho para a criança e o resto do macarrão é o macarrão da família, né? Então, isso mostra para a criança que ela tem uma diferença na hora da alimentação. E o que ela pensa? Ah, eu nem vou me importar com o resto, porque minha mãe separou o que é o que eu gosto. Minha mãe fez do jeito que eu gosto, né? Então, claro que isso é inconsciente, mas a gente está reforçando esse padrão de seleção da criança. Então, de fato, é importante que toda a família coma do mesmo alimento, né? Então, coloque aquele alimento no recipiente para todo mundo e aí sim coloque no prato da criança no momento da refeição. E não que o prato dela chegue pronto da cozinha com um alimento diferente do restante da família, né? Porque isso vai reforçando para ela que ela tem uma alimentação diferente. Outra dica, experiências positivas e exposição repetida. É importante repetir a oferta daquele produto? Sim, então é muito comum a gente receber, por exemplo, pais no consultório que falam, isso vale até para introdução alimentar, né? Então, ah, não, maçã ele não gosta, não adianta, maçã não vai. E aí a gente vai observar, a criança, eles tentaram ofertar uma, duas vezes, a criança não quis e aí não gosta desse alimento, né? Então, de maneira geral, a criança precisa ser apresentada de 8 a 12 vezes para né, ao alimento para ela realmente definir se ela consegue ou não manipular, se ela tem ou não condições e habilidades de comer e se ela gosta ou não daquele alimento. Quando a gente está falando de crianças com alterações alimentares, como seletividade alimentar, esse número ele chega a dobrar. Então, a criança precisa ser exposta até 30 vezes a um alimento para ela realmente ter discernimento se ela gosta ou não. Então, muitas vezes essa exposição repetida, ela pode ser os pais comendo, pedir para a criança pegar o alimento e entregar para o pai. Se for uma fruta, pedir para a criança descascar para os pais comerem. Então, ter bastante contato com esse alimento antes de simplesmente chegar e ofertar para a criança comer. Porque às vezes isso é muito invasivo, é muito assustador, né? Então, uma criança pequenininha, por exemplo, eu nunca vi melancia, eu nunca nem sei o que é. E aí, quando a gente chega com a melancia, a gente já quer que a criança coma na primeira tentativa. Então, eu sempre falo para os pais, imagina que você foi para um país diferente, que tem uma alimentação diferente. Na primeira vez, o primeiro contato que tu tiver com um alimento que tu nunca viu, a tendência é você olhar, experimentar um pouquinho, né? Criar confiança para aí sim fazer uma refeição adequada. E a gente espera da criança, às vezes, um comportamento que nem nós adultos temos, né? Então, de ter algo novo na frente e aceitar e adorar na primeira tentativa. Convidar a criança para participar de um preparo de uma receita, então, pode ser uma boa dica. Sim, essa é uma outra orientação bem importante, porque a criança vai, de fato, ter contato com esse alimento antes do momento realmente de comer, né? Então, ela participar de uma receita, ela ir no supermercado, ela ir na feira, tudo isso vai trazendo vivências positivas e essa experiência para a criança. Então, quando ela vê o alimento na hora da refeição, ela já tem um contato, né? Então, ela já sabe do que se trata, ela já sentiu o cheiro, ela já sabe muitas vezes qual é a textura daquele alimento. Então, tudo isso facilita bastante. E é por isso que vocês falam que é importante respeitar a escada, quer dizer, o tolerar, o interagir, o cheirar, o tocar, o comer, e também a importância de momentos lúdicos em todo esse processo? Exatamente. Então, a gente tende a querer o topo, né, da escada. No livro a gente exemplifica bem. Então, a gente quer que a criança coma. Esse é o nosso objetivo final. Mas muitas vezes a gente não quer auxiliar a criança a dar esses passos que são necessários até chegar ao comer, né? Então, como eu falei antes, a criança ela precisa saber de que se trata aquele alimento, né? Então, tocar, sentir o cheiro, ter noção de qual a consistência, qual a textura. Então, tudo isso traz sinais para que a criança se sinta mais confiante e confortável. E como a gente está falando dos pequenininhos, das crianças, é muito importante que a gente tenha um olhar lúdico, né? Um olhar de brincadeira para esses alimentos também. Então, é muito difícil as famílias associarem alimentação e brincadeira, né? Então, esse é um grande tabu, porque a criança aprende brincando. Em todas as áreas do desenvolvimento dela, ela aprende brincando. E com a alimentação não é diferente. Então, quanto mais exposta ela tiver, quanto mais contato ela tiver, através de brincadeiras, através da rotina, através de receitas, mais informações a gente vai estar dando para essa criança e mais habilidades ela vai desenvolver para ter um processo alimentar adequado. Muito bom. Vem cá, para quem está nos acompanhando desde o início, a gente já mostrou o livro, mas quem chegou aí no meio do caminho, vou pedir para a produção colocar de novo na tela. A gente está falando sobre seletividade alimentar, porque a Jéssica
a nutricionista Elisa e também o ilustrador, o Bernardo. Eles acabaram de lançar um livro, Dino Não Come, tá aí, ó. Quem já viu, tá vendo de novo. Quem não viu, tá vendo aí pela primeira vez. Por favor, Joy, coloca, a nossa produção vai colocar a foto de vocês três, Jéssica. Vamos colocar aí a Jéssica, a Elisa e o Bernardo, que é o ilustrador. Isso, essa tá aí, foi a nossa noite de lançamento do livro. E quem está interessado no assunto, quer comprar o livro, quer adquirir o livro, como é que faz? Então, o livro está sendo vendido pelo site da Amazon e a gente tem todas as informações também no Instagram do livro, que é @livro do Dino, e nas nossas redes sociais particulares também, né? Tanto minha quanto da Elisa, a gente está divulgando o tema. Mas lá no @livro do Dino você encontra todas as informações de como adquirir o livro, além de informações sobre seletividade alimentar, sobre como foi desenvolvido toda essa história do livro, né, as ilustrações que o Bernardo fez. Então, como que a gente uniu esse tema que é técnico com a questão lúdica e com essa dificuldade que as famílias enfrentam na alimentação dos seus filhos. Então, confere lá no @livro do Dino que vale a pena. Olha só, com certeza já tem gente em casa dizendo assim, mas não é só criança que passa por isso, adulto também. Tem solução adulto com seletividade alimentar? Muitas famílias acreditam que essa alteração alimentar na infância vai ser uma fase e vai passar, né? Então a gente tem que ficar atento. Se essa dificuldade se prolongar por mais de 20, 30 dias, né? A gente tem que procurar auxílio, porque muitas vezes a criança, por exemplo, nasceu um dentinho ou teve um resfriado, e aí, claro, pode ter alteração alimentar. Mas quando isso se prolonga, a gente precisa de auxílio, porque essa criança que começou com uma dificuldade na infância, provavelmente vai se tornar um adolescente e um adulto seletivo. Então, a gente tem estudos já que acompanharam crianças ao longo desse processo e mostram que essas dificuldades elas não diminuem, né? Então, esse padrão ele tende a se manter. Por isso é tão importante procurar auxílio já na primeira infância. Mas tem solução? Por favor, conclua. Então, esses adultos seletivos, eles têm muito mais dificuldade de quebrar esses padrões, porque são padrões estabelecidos durante muitos anos, né? Mas é claro que a gente tem estratégias, tem algumas orientações que fazem o adulto se tornar um pouco mais flexível. Mas o desafio é muito maior, né? Porque a gente está falando de um hábito que está instalado há muitos anos no adulto, né? Então, claro que a gente consegue melhorar um pouco, flexibilizar, mas o desafio é muito maior do que quando a gente fala dos pequenininhos. Tem uma questão, até que foi o Pereirinho, o câmera aqui que levantou, a questão da introdução da água, do hábito da criança, do adolescente em tomar água, que a gente sabe que é tão importante. Tem alguma dica? Então, na verdade, nas crianças seletivas, a água ela acaba sendo o líquido mais bem aceito. Por quê? Porque a água ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem cor. Então, ela é algo muito neutro que a criança com seletividade alimentar tem preferência. Mas o que acaba acontecendo é que na rotina corrida, a gente não tem o hábito de oferecer água em grande quantidade para as crianças, né? E isso é muito importante, porque influencia também na parte intestinal, influencia em vários outros aspectos, que a Elisa, que é a Nutri que trabalha comigo, acaba orientando muitas famílias, né, quanto à quantidade de água necessária para cada faixa etária, enfim, mas é um aspecto bem importante, sim. Introduzir a água, falar sobre o assunto e dar exemplo, né? A gente fala muito que educação é exemplo, quer dizer, uma família, uma mãe, um pai que tem o hábito de consumir água, provavelmente isso vai ser um hábito na família, né? É o exemplo. Sim, com certeza. E também para o amadurecimento da criança, outra dica importante falando aqui de água, é a gente não manter aquele copinho de transição ou água ofertada na mamadeira por muito tempo. Então, muitas famílias esquecem de oferecer o copo aberto, o copo tradicional para as crianças, né? E essa é uma fase bem importante de amadurecimento, tanto do padrão de deglutição, quanto da própria percepção da criança, né? Quando ela começa a tomar em copo igual dos adultos, igual a da família, com independência, esse é um aspecto bem importante. Então, mamães e papais ali com crianças por volta de 2, 3 aninhos já podem substituir o copinho de transição pelo copo aberto. E comer junto com a família, na mesa, usando o talher, tudo isso faz com que a criança se desenvolva melhor, né? Com certeza, esse é um ponto bem importante hoje da rotina alimentar das famílias, né? As famílias têm, claro, uma vida muito corrida, a gente sabe que cada vez mais o tempo é algo limitado, né? E as refeições acabam sendo
muito não estruturadas, que a gente fala, né? Então, o pai come na cozinha enquanto a mãe está resolvendo uma coisa na sala, ou a criança oferta a comida para a criança antes ou depois dos pais, né? E esse não é o adequado. Então, a gente sugere sempre que as famílias tenham momentos de refeição em conjunto, porque a criança vai ter o modelo dos pais, ela vai ter uma experiência positiva de família reunida naquele momento, ela vai observar como que os pais lidam com os talheres, lidam com os alimentos, como que faz a montagem de um prato, né? Ela vai observar que os pais também têm preferências alimentares, né? Então, talvez a mãe gosta bastante de tomate e o pai não gosta. E isso tudo bem. O que a gente não pode é selecionar todos os alimentos, né? Então, é muito importante ter vivências em família para a criança criar também referência quanto aos padrões alimentares. Com certeza, que bacana. Jéssica Batista, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom ter a Elisa com a gente essa semana no nosso SC no Ar e ter você hoje com a gente aqui no nosso Conexão ND. Obrigada, parabéns pelo lançamento do livro, sucesso aí na divulgação do livro e até uma próxima oportunidade. Uma linda noite de sexta-feira para você, um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de vir falar sobre seletividade alimentar, de vir falar um pouquinho sobre esse projeto tão importante. Então, agradeço muito o convite e bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Jéssica. Coisa boa, né, gente? Espero que você em casa tenha curtido. Vou encerrando aqui o nosso Conexão ND, te desejando uma linda noite de sexta-feira, um excelente final de semana e fazendo aquele convite de sempre. Sabe, Jéssica, toda sexta-feira eu convido o telespectador aqui do Conexão ND para nos acompanhar segunda cedinho, a partir das 6h30 da manhã, no nosso SC no Ar. Então, tá feito o convite. Venham e nos acompanhem. Ó, Jéssica, beijo no seu coração. Telespectador que ficou com a gente, beijo no coração. Lindo final de semana. Tchau, tchau.